É com imensa gratidão que estamos aqui hoje. Eu gostaria de também estender esta gratidão que vem da Casa Espírita Amor e Caridade para com todos vocês, esta casa onde a espiritualidade se faz presente e abraça a cada um de nós nesta noite. Venho hoje, na verdade, trazer para nós uma reflexão, como tantas e outras reflexões que todas as semanas nós temos neste ambiente de amor e paz. Recebemos o convite de estarmos aqui, nossa querida irmã Idelva, para poder trazer sobre a temática da alegria de se viver em um planeta de provas e expiações, cujas dificuldades ocorrem diariamente, não importa se você é rico, se você é pobre, qual circunstância em que você vive. A felicidade e a alegria são conquistas do ser. Encontramos em vários livros, desde a ciência, a medicina, a psicologia e tantos outros estudiosos da área que buscam entender comportamentos humanos para tentar detectar e mostrar o caminho com o qual o ser humano poderia desfrutar da tal felicidade. Mas encontramos nas páginas do livro de Allan Kardec, que menciona que a felicidade é um estado de espírito, não encontramos lá fora, encontramos dentro de nós. Quando também vamos buscar na literatura, encontramos nos versos poéticos do nosso querido Vicente de Carvalho, que diz o seguinte: a felicidade existe sim, mas nós não encontramos. Sabe por quê? Porque sempre a pomos e nunca pomos onde estamos. Colocamos ela distante de nós, quando que ela está dentro de cada um de nós. A temática de hoje, alegria de se viver, que está totalmente ligada ao quesito das nossas emoções e totalmente ligada à questão espiritual de viver, nos convida a refletir sobre a vida de muitos exemplares de Jesus. O próprio Cristo, que por aqui passou, enfrentou 4 estações durante os seus 33 anos de passagem. Nasceu numa manjedoura, passou para o horto, depois foi para o sinédrio e, por último, para o Gólgota. O Mestre, desde seu início, passou por terríveis situações. Poderia o Messias ter escolhido Roma para residir? Poderia o Messias ter nascido num berço de ouro, mas foi nascer em uma manjedoura, lá na região da Palestina, onde se encontrava a ralé, para nos ensinar que é possível viver a felicidade e a alegria. Basta conhecermos em nós as forças que muitas das vezes menosprezamos. Na noite de hoje eu poderia trazer vários exemplares de Jesus. Começaria com o próprio Mestre, visitaria o Oriente, a Índia, buscaria por Siddhartha Gautama, encontraríamos Muhammad Karamchand Gandhi, encontraríamos Madre Teresa de Calcutá. No Brasil, já encontraríamos a nossa querida irmã Dulce, encontraríamos Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros trabalhadores da seara do Cristo que estão anonimato. Mas hoje, nesta noite, eu trago a todos vocês para o objetivo de história, porque nós, seres humanos, ainda somos seres que aprendemos com o lúdico. Estamos na visão espiritual, na fase da infância, onde ainda engatinhamos. Assim como na pedagogia tratamos os assuntos de forma lúdica, ainda para nós é necessário viver o lúdico para que possamos compreender o teor da espiritualidade. Então, para melhor figurarmos, entendermos o contexto da alegria de viver, hoje trarei uma história que nos fará refletir sobre como
a forma com a qual definimos a tal felicidade. Porque se eu abrisse uma pergunta neste momento e perguntasse para todos neste salão, o que é felicidade para você? Um vai dizer, felicidade para mim era ter a casa própria. Outro irá dizer, felicidade para mim era concluir a faculdade. Outro, felicidade para mim é poder se casar e ter filhos. Cada qual vai ter a sua definição, a forma como visualiza e percebe o mundo. Mas para essa figura com a qual eu irei trazer para vocês nesta noite, ele viveu também tamanhas adversidades, mas a sua felicidade contagiava e serve para nós de uma grande reflexão. Hoje nós iremos, neste momento, nos encontrar na cidade de Tuiutaba, no interior de Minas Gerais. Era o dia 1º de novembro do ano de 1939, quando recebia a cidade mineira aquele que seria um grande precursor da doutrina espírita, que nasceria no berço da religião presbiteriana, mas que logo mais se encontraria no meio espírita, alegando ser ela a sua grande amizade, a que ajudou a suportar a sua grande provação. Nasce então, neste dia, Jerônimo de Mendonça Ribeiro, filho de seu Altino Mendonça e de Dona Antônia Olímpio de Jesus. Era o 9º filho dos 10. Jerônimo, desde a sua pequena infância, narra-se um dia que a felicidade que ele teve na adolescência foi um dia encontrar em um lixo 2 pares de chinelo para poder vestir, porque a família era muito pobre, não tinha condições, a mãe lavava roupas e o pai rodeava as regiões para caçar serviço em fazendas vizinhas. E desta forma Jerônimo crescia, avançava-lhe a idade, gostava de um cinema e por essa razão, naquela época passava-se muito Tarzan nos cinemas e ele foi apelidado de Tarzan porque também tinha um porte um pouco alto, uma estatura grande, portava na fase adulta 1,82 m. Jerônimo então, já como presbiteriano, completando seus 13 anos de idade, foi convidado ativamente a ser um palestrante na sua religião. Avançara-se mais alguns anos, a perda da sua querida avó lhe trouxe profundas indagações. A alma, completamente indagadora e curiosa, não conseguia acreditar que a morte era o fim, mas sentia no fundo da sua alma que havia algo além da morte. Foi então que Jerônimo, depois de grandes inquietações ao longo do tempo, ocorreu-lhe a oportunidade de visitar uma casa espírita em sua cidade natal. E quando lá chega, no primeiro dia da sua palestra, de encontrar o palestrante mediunizado naquela noite, simplesmente fala: hoje eu quero falar com você, Tarzan. Agarre o cipó da esperança, porque serão dias difíceis na sua caminhada. E naquele instante, Jerônimo, sem entender, saiu daquela casa de amor, retornou outras vezes, continuando a trabalhar, voltou para sua casa, passaram-se 2 anos. Aquele que também era amante de futebol, gostava de jogar futebol, começaram a sentir dores nas articulações, dores terríveis, até que elas foram piorando ao longo do tempo, agravando-se à medida que o tempo passava, que chamava então a atenção dos médicos para diagnosticá-lo. E foi então que o jovem Jerônimo foi diagnosticado com artrite reumatoide. Começara de muleta,
passando para uma cadeira de roda e depois para uma cama ortopédica que foi produzida especialmente para ele. Não bastava estar deitado numa cama tetraplégico, tinha então um saco de areia de 30 quilos sobre seu peito para suportar a dor que vivia nas articulações. Mas Jerônimo nada o abalava. Era alegre, feliz, contente. Contava as histórias e não havia quem não ria. Jerônimo é aquele que inspirava todos aqueles que viam. Aquele que olhava de início sem ouvir uma palavra sequer da boca de Jerônimo, sentia dó e pena. Mas quando Jerônimo preletava, falava, as pessoas sentiam dó de si mesmas e viam o quanto precisavam se levantar. Jerônimo nos conta, no seu livro biográfico, muitas passagens que ele passou. Porque logo com seus 20 anos de idade, já estava tetraplégico 100% e também já foi cometido de uma cegueira. Não bastava não poder andar, ele também ficou cego 100%. Tinha apenas aquilo que Deus havia lhe dado de tão precioso, a voz. A voz e o conhecimento que estava em seu consciente. E a partir daquele instante, Jerônimo então saía pelas cidades do Brasil afora para falar de Jesus, para falar e testemunhar através do seu exemplo que é possível servir o Cristo, que é possível ser feliz, que é possível ser alegre, mesmo diante das adversidades. Então Jerônimo, como nunca estava só, sempre era cercado de amizades. As amizades que fez com que ele ganhasse uma Kombi. Nada parava de Jerônimo. Ele corria para lá e para cá, porque para ele era uma alegria falar de Jesus. Era uma alegria demonstrar a alegria que tinha no coração. Porque dizia ele que a enfermidade que possuía, na verdade, era um despertador, porque era um libertador da sua alma. Ele tinha ocupado essa posição, porque com certeza havia pedido nas moradas espirituais. E certa vez então, o amigo Jerônimo, ele foi a um cinema. Ele sempre gostava de cinema. Chegando no cinema lá com a sua cama ortopédica, acompanhado dos amigos, chega então uma jovem. Essa jovem tropeça na sua cama, na sua maca e fala: eu não aguento mais esse aleijado. Onde eu vou, ele está. Se eu venho no cinema, ele está. Se eu vou em tal lugar, ele está. Não aguento mais. Então Jerônimo pensou: eu preciso respondê-la, mas eu não posso irritá-la. Como é que eu vou falar com ela? E naquele instante, ele olha para ela e diz assim: mas você também não para em casa, né? E os dois deram risadas, ficaram felizes, fizeram amizades, e ali desconstruiu. Jerônimo poderia ficar totalmente como nós. Recebemos uma ofensa e já fechamos a cara. Já nem queremos falar mais e nem olhar nos olhos do outro. Mas Jerônimo não. Jerônimo era resiliente. Ele conseguia transformar aquela energia que vinha para ele numa energia positiva e contagiava aquele que estava à sua volta. Mais adiante vamos encontrar Jerônimo, porque ele era muito convidado para fazer essas celebrações que tem quando celebrações fúnebres, quando as pessoas falecem. Então ele tinha aquela oração sentida e as pessoas gostavam de ouvir. Convidaram Jerônimo um dia para um evento fúnebre e ele foi até o cemitério. Chegando lá, os amigos desceram ele, colocaram próximo, ele fez toda aquela oração, contagiando todo mundo. Todo mundo lá conversando, abraçando uns aos outros, foram embora. Os amigos de Jerônimo chegaram na casa dele, foram bater na porta, pensaram: cadê Jerônimo? Voltaram. Jerônimo ficou horas trancado no cemitério. E quando chegaram até Jerônimo, sabe o que viram? Um homem sorridente, alegre, feliz, contente. Não via tristeza, não via irritação, não via nenhum sentimento que não fosse
aquilo que ele exalava do seu espírito. Mas como todo ser humano possui as suas dificuldades, e o próprio Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todo ser humano, você vem para... o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jerônimo também teve um momento difícil. Teve um momento em que ele foi ao médico, exame corriqueiro. Quando chegaram lá, o médico olhou para ele e disse: Jerônimo, você está viajando com o seu atestado de óbito. Dali em momento, Jerônimo se quietou. Ele ficou silencioso, reflexivo, pensativo. Convidou o amigo e falou: vamos para Uberaba. Eu preciso falar com Chico Xavier. Chegando até Chico, Chico olhou para Jerônimo, visualizou aquela cara triste e falou: olá, Jerônimo, tudo bem? E Jerônimo disse: tudo bem, Chico, aquela voz bem calma. Mas o que está acontecendo, Jerônimo? Ele falou: Chico, o médico está dizendo que eu estou viajando com meu atestado de óbito. Ele disse que meu coração está por um fio. Aí Chico olha para ele, sorri e diz: benditos fios, fios de nylon, fios de aço, fios de cobre. Emmanuel está aqui, Jerônimo, dizendo para nós que quando você trabalha no bem, o fio engrossa. É por isso que o cidadão já era para ter partido e não partiu ainda porque trabalha. E ali sorriram. Aquele clima ficou um clima de alegria e de boas energias. Finalizando a conversa, Jerônimo então sauda o querido irmão Chico Xavier e diz assim: até logo, Chico, muita paz. E Chico fala para ele: corta o Z, muita paz de trabalho no bem. E assim segue as felicitações e as dificuldades que Jerônimo foi passando. Mas até mesmo em momentos de desgraça, muitas das vezes, é difícil para nós encararmos de uma forma boa, de ter uma percepção de que tudo que nos acontece de mal é para um bem maior. Nós sempre pendemos para o lado mal, negativo das coisas. E certa vez, Jerônimo precisava fazer uma palestra numa cidade vizinha. E ele acordou indisposto. Convidou então um amigo e disse assim: você não pode ir lá naquela casa fazer uma oração? Por favor, eu não estou bem, eu não acordei bem. O preletor então topou o desafio. Pegou-lhe o carro, foi destino à palestra. Passaram-se algumas horas depois, Jerônimo recebe o telefonema do amigo e Jerônimo atende. E o amigo lhe diz: Jerônimo, você não sabe o que me aconteceu. Ele falou: o que houve? Estava preocupado na outra linha. Eu estava indo fazer a palestra, mas capotei o carro. Capotei o carro e logo de imediato, porque vi que estava aqui ainda, não tinha desencarnado, abri o porta-luvas e por acaso, para agradecer a Deus, eu abri o Evangelho. E sabe o que caiu, Jerônimo? Quando eu abri o Evangelho, de topo com a seguinte mensagem: se fosse um homem de bem, tinha desencarnado. Mas nem para morrer eu estou prestando, Jerônimo. E neste momento deram risada. Se nós capotássemos o carro hoje e sobrevivêssemos, talvez ficaríamos lá, né? Talvez fingiríamos de morto. Não teríamos essa leveza, levar com leveza as coisas da vida, por mais terrível que seja. Nós estamos engatinhando, chegaremos um dia lá. É por isso que sempre Jesus, que a espiritualidade amiga, de vez em quando encaminha para cá esses amigos benfeitores, que muitas das vezes passam por dificuldades como essa e traz na cara a felicidade, para que a gente veja o quanto nós ainda somos aleijados perto destes, que não são aleijados do espírito, apenas do corpo. Jerônimo era um ser liberto, só estava preso a um corpo, como todos nós estamos presos, e faz parte do nosso processo evolutivo. Passa-se o tempo, avança-se cada dia mais, e Jerônimo continua a praticar o teu evangelho. Falar de Jesus era o que mais lhe agradava.
passava pelas casas espíritas contando dos teus exemplos, e foi até um certo momento em que, caminhando em direção a um amigo, tinha comentado sobre uma situação que tinha acontecido. Narrou ele que quando se fala em questão de bem, de servir no bem, muitas das vezes o ser humano quer correr. Quando fala na casa espírita, olha, tal dia vai ter sopa para servir, quem quer participar? Quando a gente é convidado para servir o Cristo, trabalhar no bem, é uma tarefa árdua, porque todos os apóstolos de Jesus sofreram muito. Os 12 apóstolos de Jesus, exceto João que foi exilado e que desencarnou por uma questão natural, mas os demais foram todos crucificados. Outros perderam até a sua própria cabeça, porque foram falar de Jesus o Nazareno. E quando você se torna um servidor do Evangelho do Cristo, você se torna uma luz, e esta luz vai chamar a atenção daqueles que não querem que você profere a mensagem cristã. São os inimigos de Jesus, os anticristos do além. É por essa razão que a nossa caminhada aqui, ela é para que nós encontremos de fato a verdadeira felicidade e alegria, assim como Jerônimo Mendonça caminhou, assim como ele vem ao longo do tempo trazendo, há mais tempo, ficou quase 50 anos neste planeta, 30 anos praticamente sobre uma maca para falar de Jesus Cristo. Amar, perdoar e servir, eis a nossa atuação. E uma das questões que mais Jerônimo praticava e que ele mais dizia nas suas preleções é a gratidão que temos que ter a Deus, a gratidão que temos que profanar todos os dias da nossa vida, porque nós somos seres que temos muitas bênçãos em nossa vida. Nós temos uma família, nós temos a oportunidade de trabalhar, nós estamos aqui todos podendo hoje ouvir, poder conversar, poder participar. Nós podemos então dizer que todos os dias da nossa vida nós poderíamos acordar e sermos gratos a Deus, eternamente gratos pelo que somos e pelo que temos. E neste momento eu trouxe uma canção para vocês do compositor espírita João Cabé. É uma música conhecida como Gratidão a Deus. Essa música vai retratar exatamente aquilo que podemos fazer para alcançar a felicidade e a alegria. Pode. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração,
Quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Quando somos gratos a Deus, nós podemos entender que se nós olharmos tantos irmãos que estão passando por dificuldade nesta vida, olhar para trás mesmo é o caminho para vermos o quanto nós estamos bem. Quando vemos o caso e a história de Jerônimo Mendonça Ribeiro, nós vemos que ele é um grande exemplo para todos nós. Ele que não poderia mover as pernas, os braços, que só conseguiria mover apenas malemar a cabeça. Narra-se um dia uma história de uma senhora que estava desgostosa da vida, não queria mais viver. Ela estava totalmente aturdida e envolvida naqueles pensamentos trevosos. Tirar a própria vida era a sua solução. Foi então fazer a feira, como de costume, para disfarçar do marido e das outras pessoas que conviviam. Fez a feira e comprou ali algumas fórmulas mortíferas. Chegando em sua casa, preparava a fórmula para deixar em alguns instantes curtir e depois tomar para morrer. Mas, como nada é por acaso, naquele dia ela pega o controle da televisão e liga ao acaso, e lá estava o repórter entrevistando Jerônimo Mendonça Ribeiro e faz a pergunta para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele disse assim: eu que já estou há tanto tempo nessa maca, não consigo se movimentar. Felicidade para mim era poder se virar um pouco de lado. Naquele instante, aquela mulher é envolvida de uma emoção. Tudo que a cercava de inferioridade havia se afastado. Naquele momento, ela chora como uma criança. Ela fica totalmente envolvida, pede perdão a Deus e a si mesma pelo que ela ia cometer. Via-se então uma própria aleijada, uma aleijada da alma, porque encontrava aquele que estava sorridente do outro lado na TV, com felicidade, com alegria no rosto, apenas dizendo que para ele a felicidade era virar um pouquinho de lado. Então, naquele instante, joga a fórmula mortífera, liga para a televisão, para a rede televisiva
e gostaria muito de conhecer Jerônimo Mendonça. Visita-o e diz a ele: você me libertou. A tua história me libertou. Quantos de nós podemos libertar aqueles que estão no dia a dia conosco, no ambiente de trabalho, no dia a dia onde nós estamos caminhando pelas ruas da cidade para ir trabalhar ou para ir ao mercado? Podemos apenas profanar a palavra bom dia, porque é uma oração. Você deseja que o dia todo seja bom para aquele irmão. Se ele está cabisbaixo, caminhando rumo a tirar a própria vida naquele instante, ele não vai tirar mais, porque foi você aquele que tirou ele da sintonia e voltou para a sintonia do amor e da paz. Foi certo dia em que Jerônimo, em uma das suas palestras, uma palestra inclusive que todos podem assistir, está no YouTube, é uma palestra em preto e branco ainda, bem antiga. E Jerônimo conta nesta palestra uma história falando em servir no bem. Ser bom e fazer o bem são coisas diferentes. Eu posso ser bom, mas também não faço bem. Não faz sentido, né? Porque o que acontece? Existe até uma mensagem que fala o seguinte: seremos julgados por todo o bem que deixemos de praticar, por todo o mal que nascer do bem que não fizermos. Ou seja, se eu apenas cruzar o braço, não ser ninguém que prejudique a sociedade, mas eu também não ajudar, de nada vai adiantar. Porque o apóstolo Paulo também dizia que a fé sem obra de nada adianta. Nós temos que dar o primeiro passo. Precisamos acreditar, mas precisamos agir. Precisamos avançar com esses dois remos para que o barco da autoconfiança atravesse a margem e encontre o objetivo. Pois bem, no convite de fazer o bem, certo dia, um grande médium espírita conhecido como Batuíra, talvez todos não conheçam, mas Batuíra é um grande espírita na Seara. E aconteceu que ele socorreu, com a graça de Deus, um jovem que estava totalmente obsediado. O jovem já estava envolvido num processo obsessivo terrível. Chegou-lhe na casa, iniciou os tratamentos, passe, água fluidificada, evangelho, assistia às palestras. Foram várias e várias semanas, meses, para que esse jovem voltasse novamente a ser como era. Até então, que retomou no prumo, ajustou-se às arestas, voltou a ser aquele jovem que a família reconhecia. Chegou para Batuíra e disse: eu quero lhe agradecer. Ele disse assim: meu filho, não me agradeça. Eu sou um homem como você. Agradeça a Deus. Foi você mesmo que se curou. Foi o seu merecimento. Mas o que eu faço então, irmão Batuíra, para que eu possa externalizar minha gratidão? Então ele disse: você quer mesmo ser grato? Você quer mesmo ajudar no bem? Falou: quero. Então repita o que eu vou falar. Então Batuíra começou: Mestre Jesus, e o jovem: Mestre Jesus, agradeço pela oportunidade de me recuperar das amarras da obsessão, Prometo que a partir de hoje, doarei tudo o que eu ganho aos pobres. Só ouvia o canto do grilo e mais nada. O jovem então voltou para o destino que estava. Caiu novamente nas ruas, porque fazer o bem, minha gente, chega até a dar uma coceira na gente, porque fazer o bem é doação, é deixar de si mesmo. Muitas das vezes vamos encontrar a história de apóstolos que se sacrificaram porque precisaram ser aquelas sementes a germinar no solo que hoje está florescendo em nosso planeta.
Jesus, o Nazareno, há 2000 anos, esteve aqui semeando, ensinando. Estamos aqui ainda, engatinhando, caminhando, para quem sabe poder andar de pé daqui a um tempo. Mas estamos caminhando para um planeta de alto teor regenerativo, porque já estamos se regenerando, passo a passo, à medida que vem vindo esses irmãos que já vieram. Vamos encontrar Jerônimo, que é um grande exemplo para todos nós, mas também vamos encontrar tantos outros, como Francisco Cândido Xavier, que até o próprio Jerônimo Mendonça disse em uma de suas preleções: muita gente quer ser médium, muita gente quer ver, quer sentir, quer ouvir, quer falar. Mas para ser médium não precisa ver, nem sentir, nem falar. Quem disse que para ser médium precisa ter contato com os espíritos? Nós precisamos ter contato com os espíritos, mas esses que estão aqui, encarnados, os nossos familiares, porque eles são espíritos em carne. Se nós conseguirmos tratar muito bem aqueles que estão encarnados, nós vamos ser um excelente médium dos desencarnados. Nós vamos conseguir ajudar os desencarnados. Ajudemos os encarnados, que os desencarnados serão, por consequência, auxiliados. É naturalidade, é muita vontade. E aí, quando vemos uma palestra do próprio Jerônimo, que ele fala que muita gente quer ser médium, porque acha que a mediunidade, ela é um privilégio. É um privilégio ser espírita médium, é um privilégio ter os dons que Francisco Cândido Xavier tinha, porque ele via, ouvia, sentia, tudo. Tinha contato com muita facilidade. Mas ninguém imagina o que Francisco passou. Sangrava-lhe os olhos, caiu, quebrou a costela, teve problemas cardíacos, teve problemas de respiração. Francisco era muito e muito apunhalado pelas costas. Muita gente tentou enganar Francisco. A própria imprensa tentou fazer com que ele caísse na amarra da vaidade. Queremos ser como Francisco Cândido Xavier, que aceitou um grande desafio de servir no bem e que viveu tanta dificuldade, mas com alegria, porque quem se aproximava de Francisco sentia o cheiro das flores. Essa é a natureza do espírito que exala boas energias, transmite odor de flores, flores das esferas espirituais. Quando voltamos para Jerônimo Mendonça, nós vamos encontrar no mesmo quesito da questão de servir e fazer o bem, quando de repente a gente confunde as coisas de ser bom e fazer o bem. E aí encontramos uma pequena trova de Cornélio Pires, que diz bem assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte descrição: aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. João só descansou. Ele esteve aqui, a oportunidade de fazer o bem. Era bom, não fazia mal a ninguém, mas também não fazia o bem. Porque a alegria está em ver o outro alegre. A felicidade que encontramos em nós é quando nós nos minamos desta mesma felicidade e ver no rosto do outro a felicidade. Nem que nos custe, às vezes, o sacrifício. Às vezes temos que perder, muitas das vezes, para o outro ganhar. Mas o que ganhamos é a paz de espírito, que é uma ciência, porque a paciência é a ciência da paz. É como se fosse um tubo de ensaio, para quem é químico aqui, é um experimento que todos nós vivemos. Quando pedimos paciência, somos colocados nesse tubo de ensaio, à prova, para que realmente exercitemos a paz. Vamos encontrar Jerônimo Mendonça caminhando por outras cidades. Encontraremos também, agora ele, em conversa com a sua querida mãe. A sua mãe, Dona Antônia, é uma senhora de 82 anos de idade. Certa vez falou para Jerônimo: Jerônimo, você vai viajar novamente? Ele falou: sim, minha mãe, eu vou. Ela falou assim: meu filho, eu não acredito.
Eu estou quase acreditando nesta tal reencarnação que você tanto fala. Ela falou, por quê, mãe? Sabe por quê, meu filho? Eu não tive 10 filhos? Ela falou, sim. Desses 10 filhos, não é apenas um que é aleijado? Sim. Pois bem, é o único que não para em casa. Mas, mãe, eu não posso ser aleijado da alma. Aleijado do corpo é uma coisa, mas a alma, se ela se aleijar, ela se encontra inútil na esfera da vida, porque a vida não morre, a vida continua. O que morre é nosso corpo. Eu não posso paralisar a minha alma. Eu tenho que continuar servindo e vou servir com todas as minhas garras. E serviu, e correu, e foi por todo canto, com a ajuda de amigos que o acompanharam, aonde quer que ele fosse, para falar do Evangelho de Jesus. Jerônimo enfrentou terríveis dificuldades depois da cegueira também, porque estava sobre uma maca, e as enfermidades foram piorando cada vez mais, apesar de que ele mesmo assim resistia, porque queria falar do teu Evangelho. Até que, certa vez, ele havia tido um diagnóstico um pouco mais delicado na sua caminhada, mas mesmo assim não deixou de seguir a sua missão. Foram 50 anos de caminhada, 30 anos praticamente numa maca, onde ali era levado por todos os lugares, sobre o peso de 30 quilos em seu peito, e com a alegria que trazia no seu coração. Até mesmo o próprio Dr. Fritz havia dito um dia para ele, você tem a doença dos 3 Cs, cama, karma e calma. Porque ele não pedia cura, ele sabia a necessidade de estar naquela enfermidade. Para ele aquilo era uma libertação. E Jerônimo tem sido para todos nós, desde o seu desencarne, que foi no dia 26 de novembro do ano de 1989. Até os dias atuais, ela está reverberando por todo esse Brasil, se não no mundo afora, porque exemplos como esse nos servem como lição, para que não nos tornemos aleijados. Em sinal da gente entender que a nossa caminhada nesta vida é total regeneração, para encontrarmos a verdadeira alegria de se viver, nós temos que estar aberto para se regenerar. Nós temos que estar aberto para curar em nós algumas situações que não resolvemos. Olhe para você. Veja quão grandioso você é. Se você está aqui, é porque você teve o mérito de estar. Existe uma fila no mundo espiritual querendo reencarnar, uma fila querendo descer a este planeta, porque é aqui onde nós aprendemos, aqui é a escola, é o educandário, onde exercitaremos profundamente. Para que nós já encaminhemos para a finalização da nossa preleção, trouxe agora por fim uma última canção. Essa canção foi uma canção escrita por nosso querido Moacir Franco. Todos talvez conheçam, alguns conheçam Moacir Franco, muito conhecido como Soleado do Céu. Nós tivemos uma grande oportunidade de uma inspiração que surgiu então uma paródia com o nome de Soleado da Regeneração. Que todos possam cantar junto comigo. Muitos exemplos temos a seguir, grandes amigos estiveram aqui, desde muito tempo
vieram despertar e anunciar um novo alvorecer. Jesus nos disse: não fiqueis aflitos, e nos deixou a fórmula do amor. Para amar é preciso amar a si, a Deus, cultivar o bem, seja para quem for. Para nós o tempo é tão curto aqui. O que aprendemos nos faz progredir. Abandonaremos nosso velho ser, eis que o novo nasce e nos faz crescer. Diante aos olhos dos que nos enxergam, digo daqueles que não enxergamos, os amigos da outra dimensão, sempre estende as mãos a nos fortalecer. E algum dia teremos de partir, mas o importante é saber que aqui tudo que plantamos são sementes do bem, e de lá podemos ver o florescer. Poderemos ver o florescer. Que Deus nos abençoe. Como a própria música diz, muitos exemplos nós temos a caminhada. Que nós possamos cultivar o bom hábito, porque quando deixamos a vida física e chegamos no mundo espiritual, nós vamos ter acesso a tudo o que fizemos de bom. Que possamos semear as boas sementes e ver elas crescerem para gerações e gerações. E quem sabe a nossa próxima reencarnação. Que Jesus esteja com cada um de vocês.